Alguma vez você já se sentiu como se Deus estivesse indiferente às suas preocupações e sofrimentos? Sabe aqueles momentos em que não importa o quanto oramos, o quanto clamamos ao Senhor, nada parece mudar? Descubra a história de Abacuque, o profeta dos porquês. Abacuque, um profeta bíblico, passou por momentos de angústia e inquietação em seu livro. Ele questiona a aparente inatividade de Deus diante da corrupção em Judá. E como lidou com esses questionamentos, aprenda como sua fé foi transformada em esperança e como essa história marcou o povo de Deus. Abacuque, o profeta dos porquês, viveu em um dos períodos mais turbulentos da história de Judá, provavelmente entre 609 e 605 a.C., durante o reinado de Joaquim. Esse foi um momento marcado pela transição política e espiritual, com a decadência moral em Judá após a morte do piedoso rei Josias. Joaquim reintroduziu práticas corruptas e idólatras, abandonando as reformas religiosas de seu antecessor. Além disso, o cenário internacional era de incerteza, com o colapso do Império Assírio e a ascensão da Babilônia como nova potência mundial. A Babilônia trazia terror e insegurança às nações vizinhas, incluindo Judá. Internamente, Judá enfrentava corrupção moral e apostasia, onde os ricos exploravam os pobres e a justiça era ignorada. Abacuque se viu diante desse contexto desafiador e questionou a aparente inatividade de Deus diante da corrupção em Judá. Abacuque, em meio à violência, opressão e injustiça em Judá, observava o sistema legal corrompido e os ímpios prosperando à custa dos justos. Ele questionava por que Deus parecia indiferente a essa situação. Abacuque ecoava os sentimentos de outros profetas e salmistas que clamaram contra o aparente silêncio divino diante do mal. Sua inquietação refletia um profundo senso de justiça e retidão, buscando entender como um Deus justo poderia permitir tamanha injustiça prevalecer. Assim, Abacuque levantou seu questionamento ao Senhor, expressando sua perplexidade diante da falta de intervenção divina, diante do caos moral que assolava Judá. Abacuque, após questionar a aparente inatividade de Deus diante da corrupção em Judá, recebe uma resposta surpreendente do Senhor Deus. Revela a Abacuque que está levantando os caldeus, uma nação violenta e arrogante, para executar seu juízo sobre Judá. Os caldeus são descritos como impiedosos, rápidos e devastadores, devorando nações em seu caminho. Essa resposta não traz conforto a Abacuque, pelo contrário, cria uma nova perplexidade para o profeta. Ele se vê diante do dilema de como um Deus justo e santo poderia usar uma nação tão ímpia como instrumento de correção. Abacuque expressa essa nova preocupação com um questionamento profundo. Teus olhos são tão puros que não podes ver o mal. Não toleras a perversidade? Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Abacuque reconhece a soberania de Deus, mas tem dificuldade em compreender como ele permitiria que uma nação brutal como a Babilônia julgasse Judá. Assim, o profeta se coloca como um sentinela aguardando a resposta divina. Abacuque, diante da revelação de que Deus usaria os caldeus como instrumento de juízo sobre Judá, se viu em um dilema ético e teológico. Ele reconhecia a soberania divina, mas questionava como um Deus justo poderia permitir que uma nação ainda mais ímpia fosse usada para punir seu próprio povo. A aparente contradição entre a santidade de Deus e a impiedade dos caldeus gerava conflito no coração do profeta. Abacuque confrontava não apenas a realidade política e moral de Judá, mas também os mistérios da justiça divina. Sua luta interna refletia a tensão entre a compreensão humana limitada e a sabedoria infinita de Deus. Nesse momento crucial, Abacuque se via desafiado a manter sua fé inabalável diante das complexidades da vontade divina. Deus, em sua resposta a Abacuque, revela que os caldeus, a nação escolhida para executar seu juízo sobre Judá, são descritos como impiedosos, rápidos e devastadores. Essa revelação surpreendente não apenas confronta Abacuque com a realidade da justiça divina,
mas também o desafia em sua compreensão sobre os métodos de Deus. A ideia de que uma nação ainda mais ímpia seria usada como instrumento de correção gera um conflito interno no profeta. Ele se vê diante do paradoxo entre a soberania e a bondade de Deus, e a aparente contradição em permitir que o mal seja usado para punir o mal. Abacuque é confrontado não apenas com as injustiças em Judá, mas também com os mistérios da vontade divina. Sua fé é testada diante do enigma da justiça divina, levando-o a refletir sobre os caminhos incompreensíveis de Deus e a confiar mesmo quando as respostas parecem desafiar sua compreensão. Habacuque, ao final de sua jornada de questionamentos e reflexões, conclui seu livro com uma oração em forma de salmo. Nessa oração, o profeta celebra a soberania e os feitos poderosos de Deus na história. Habacuque relembra como Deus libertou Israel no passado e julgou as nações. Ele reconhece que o julgamento é inevitável, mas confia na salvação do Senhor. O clímax do salmo é a confissão de fé de Abacuque, onde ele declara que mesmo diante da possibilidade de completa desolação, sem colheitas, sem rebanhos, sem gado, ele ainda se alegrará no Senhor e confiará em sua força. Essa declaração não apenas demonstra a resiliência da fé de Abacuque, mas também revela a profunda confiança do profeta no caráter imutável de Deus, independentemente das circunstâncias externas. A postura de louvor e confiança de Abacuque nos ensina que a verdadeira adoração transcende as situações terrenas e se fundamenta na natureza inabalável do Senhor. Habacuque, diante da aparente inércia divina, diante da corrupção em Judá, enfrentou um dos maiores dilemas teológicos de sua jornada profética. Ele questionava como um Deus justo poderia permitir a prosperidade dos ímpios e a opressão dos justos. Sua angústia refletia não apenas a realidade política e moral de seu tempo, mas também os mistérios da justiça divina. Habacuque levantou seus questionamentos ao Senhor de forma honesta e reverente, demonstrando que a fé verdadeira não exige a ausência de dúvidas, mas sim a disposição de levá-las diante de Deus. Assim, o profeta nos ensina que é legítimo expressar nossas inquietações perante o Senhor e buscar respostas em oração. Enfrentar crises de fé é uma experiência comum na vida cristã. E Habacuque nos encoraja a confiar que Deus é fiel para responder, mesmo que nossos questionamentos pareçam desafiadores. Habacuque, ao afirmar que o justo viverá pela fé, não apenas apresenta uma declaração teológica profunda, mas também oferece uma visão transformadora sobre a vida do crente. Essa afirmação vai além de um simples princípio moral ou ético. Ela revela a essência da relação entre o homem e Deus. Viver pela fé implica em confiar plenamente no caráter e nas promessas de Deus, mesmo diante das circunstâncias mais adversas. Habacuque nos ensina que a fé não é apenas uma crença intelectual, mas uma postura ativa que sustenta o justo em meio às incertezas e desafios da vida. Essa fé não se abala diante das dificuldades, mas se fortalece na convicção de que Deus é soberano e fiel. Portanto, o justo viverá pela fé é mais do que uma frase inspiradora, é um chamado para uma vida fundamentada na confiança inabalável em Deus. Independentemente das circunstâncias externas, Habacuque, ao final de sua jornada de questionamentos e reflexões, encontrasse diante de um cenário de completa desolação. As colheitas falharam, os rebanhos desapareceram, e a incerteza paira sobre o futuro. No entanto, em meio à adversidade e à escassez, o profeta toma uma decisão corajosa: eu me alegrarei no Senhor. Essa declaração não é fruto da ingenuidade ou da negação da realidade, mas sim do reconhecimento da soberania e fidelidade de Deus. Habacuque escolhe regozijar-se no Senhor, não porque as circunstâncias são favoráveis, mas porque a sua confiança está fundamentada na natureza imutável do Criador. Mesmo diante da possibilidade de completa desolação e ruína material, o profeta encontra sua alegria na salvação, que vem do Senhor.
Essa postura resiliente de fé nos ensina que o louvor verdadeiro não é condicionado pelas bênçãos materiais ou pelas circunstâncias favoráveis, mas pela certeza do caráter divino. Habacuque nos convida a seguir seu exemplo e a exultar no Deus da nossa salvação, independentemente dos desafios que enfrentamos. Eu me alegrarei no Senhor, declara Habacuque, nos convidando a refletir sobre a profunda transformação que ocorre em nosso interior quando escolhemos regozijar-nos no Senhor, independentemente das circunstâncias adversas que possamos enfrentar. Essa decisão de alegria não é uma negação da realidade das dificuldades ou uma fuga da dor, mas sim um ato de confiança e gratidão diante da soberania e fidelidade de Deus. Habacuque nos ensina que a verdadeira alegria não é encontrada nas circunstâncias externas, mas na presença constante do Senhor em nossas vidas. Ao declarar sua determinação de se alegrar no Senhor, mesmo diante da possibilidade de desolação e ruína material, o profeta revela a força e a esperança que vem da fé inabalável em Deus. Que essa postura resiliente de louvor inspire cada um de nós a cultivar uma fé que transcende as adversidades e encontra sua base na confiança plena no Deus da nossa salvação. Quer crescer no conhecimento da Palavra de Deus? Estude teologia conosco. Acesse as informações na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. O justo viverá pela fé, uma lição eterna deixada por Habacuque, que essa história inspire sua jornada espiritual.